Atenção, esse vídeo não contém opiniões em cima do muro. Pera aí. Vocês estão com aquela sensação também de que a gente não está cumprindo a nossa tarefa de casa, que é estudar um pouquinho de história, ler uns bons livros, ler vários livros inclusive? É diante de tanta barbaridade que a gente está vendo aí, não só barbaridade da violência, barbaridade das contradições, mas também as barbaridades que o povo anda falando por aí. Já viu falar dos terraplanistas, aqueles que acreditam hoje que a Terra é plana? Então, gente, o objetivo nosso aqui é aproveitar... Nossa, carro passando. O objetivo nosso aqui é debater um pouquinho de história, usando da história de verdade e debater o que está acontecendo no mundo hoje. E baseando, inclusive, esse debate, essa análise, essa reflexão a partir do nosso arcabouço histórico de verdade, e não a partir de comentário de astrólogo, de roqueiro frustrado e de um monte de moleque querendo ser capitalista. Não, a ideia é debater a partir da história mesmo. Então vamos começar com Refletindo com a História. Gente, olha só o que absurdo que tem rolado aí já faz algumas semanas. E é um absurdo porque tem muitas pessoas aí batendo cabeça num negócio tão idiota que eu acho que é importante a gente debater. E inclusive muitos alunos vieram me perguntar, tanto alunos do ensino médio e até mesmo alunos da universidade, já vieram perguntar sobre esse assunto que parece uma polêmica gigantesca. Que na verdade eu acho que não é polêmica, é uma falsa polêmica. É sobre se o nazismo é de esquerda. Gente, eu já vou logo respondendo de cara. É claro que não, gente. Nazismo é de esquerda, pô. Da onde que eles levantaram isso? Lógico que esse debate já existe, já faz um pouquinho de tempo, mas foi ressuscitado agora. Por quê? Porque aquilo que aconteceu em Charlottesville, nos Estados Unidos, ficou muito feio. Ser nazista virou feio, ser fascista virou feio. Ou seja, a galera aqui do Brasil, nazista, fascista e muitos seus amiguinhos, ficaram com vergonha. E lógico que eles precisam se distanciar disso. E eles ressuscitaram esse debate tão idiota, que nazismo é de esquerda, e que o povo lá de Charlottesville, principalmente aqueles segregacionistas, aqueles arianistas, aqueles nazistas, aqueles que estavam falando mal e contra os negros, os gays, os imigrantes, eram de esquerda. Mas como assim? Se os caras, inclusive, eles convocaram um ato chamado Unir a Direita, e eles se reivindicam outright, ou seja, direita alternativa. Como é que os caras podem ser de esquerda, meu? Por que absurdo é esse? Nazismo não é de esquerda. Nazismo é de extrema direita. É só a gente olhar na história, gente. Oh, meu Deus do céu, por que basta ler uns livros e tal? Vai ter um povo que adora pegar, em vez de pegar livro, tem uma preguiça danada, porque não tem muita figurinha dentro, né? Aí adora ler aquelas postagens de internet e não vê livro de verdade. Não vê. Olha, gente, tem tanto intelectual de direito que vocês poderiam ler, vocês poderiam estudar, cara. Ah, e não vale citação descontextualizada de livros de tanto gente da esquerda quanto da direita, tá? Primeiro, nazismo é um movimento específico da Alemanha do início do século XX, ou seja, da primeira metade do século XX. E a sua inspiração, a sua doutrina, a sua ideologia é o que nós chamamos de ideologia fascista. Por isso que em alguns livros, até mesmo em alguns livros de didática de história, ou livros de história didáticos, falam nazifascismo, porque o nazismo ele se tornou a maior expressão, a expressão famosa do fascismo. Então, o nazismo é especificamente um movimento fascista na Alemanha. Lógico que vai se espalhar para outros países, mas aí já é outra aula. Momento. Tá quente. Então, o que seria o fascismo? O fascismo é uma ideologia e é um fenômeno político que vai surgir na Itália após a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. O que é isso, gente?
Na verdade, é quando a humanidade no século XX perdeu a virgindade. Sério, é que ele demonstrou de forma nua e crua toda a barbárie trazida pelo capitalismo, pelo imperialismo e pela ganância humana. Então, a Primeira Guerra Mundial trouxe uma destruição violenta para a humanidade, principalmente na Europa, norte da África e algumas partes da Ásia. E demonstrou a perda da crença na utopia de que o capitalismo e a racionalidade poderia trazer o bem-estar para toda a humanidade. Ou seja, que haveria um período de evolução sobre a égide do capital. Lógico que a gente já sabia muitas contradições antes, mas ali tornou evidente a barbárie trazida pelo sistema. Aí o que aconteceu, gente? A Europa totalmente desestabilizada, humanamente, culturalmente, financeiramente, fisicamente, uma destruição completa, mais de 10 milhões de mortos só na Europa. Ou seja, o negócio é bem destruído, né? Bem arrasado, né? E qual que era o sentimento após a Primeira Guerra Mundial? Ou até mesmo antes do fim da Primeira Guerra Mundial? Que para a imensa maioria da população, os mais pobres, principalmente a classe operária, dos trabalhadores, aqueles que vivem do seu suor, do seu trabalho, não estavam mais aceitando esse status quo, esse sistema, essa situação. E por isso iniciaram, inspirados pela teoria do materialismo histórico dialético, pelo marxismo do ponto de vista filosófico, sociológico, histórico, político, econômico, etc., começaram a realizar as suas revoluções anticapitalistas. A mais importante delas é o que aconteceu no ano de 1917, na Rússia, a Revolução Russa, tanto a de fevereiro quanto a de outubro, que aliás eu gosto de colocar como um processo só, um processo revolucionário que começa lá no início do ano, que vai terminar lá no final do ano. Processo revolucionário russo, a Revolução Russa, que vai criar o primeiro Estado operário da história e o primeiro país de regime socialista da história da humanidade. Essa Revolução Russa, ela serviu de exemplo para vários outros povos, em vários outros países da Europa, da América, da Ásia, da África. Ou seja, foi o momento de que as pessoas começaram a compreender que aquela ordem estabelecida nos últimos séculos não atendia aos interesses da grande maioria e só atendia os interesses e os privilégios de apenas uma pequena minoria. E eles queriam dar um grito de basta, eles estavam cansados de guerra, eles estavam cansados de miséria, eles estavam cansados de fome. E o que aconteceu? O espírito revolucionário toma conta da Europa. A onda revolucionária toma conta da Europa. O espectro ronda a Europa. A Revolução Russa acabou servindo de inspiração para vários outros países, vários outros povos, vários outros trabalhadores. Começou a acontecer revolução, ou tentativa de revolução, né? Na Alemanha, na Hungria, na Polônia, na Itália, resvalou até lá na França, Inglaterra. Lembrando que no Brasil, a primeira grande greve geral, que a nossa historiografia aponta, a greve geral de 1917, veio que meio inspirado nessa onda de conscientização da classe trabalhadora para lutar por seus direitos e para lutar não só por direitos, mas lutar por uma vida melhor, lutar por um mundo melhor. Então, isso vai trazer a esperança para grande parte da sociedade, mas também vai trazer um puta de um cagaço para uma minoria da sociedade. Quem é essa minoria? Quem? A burguesia, os capitalistas, os banqueiros, os grandes industriais, os grandes atacadistas, aqueles que na verdade não trabalham, mas que exploram o trabalho dos outros, daqueles que trabalham em seus meios de produção e que concentra toda a riqueza da sociedade. Eles ficaram com um cagaço danado de eles perderem tudo, não perderem somente momentaneamente, mas perderem todo o horizonte do mundo. O que aconteceu? Eles precisavam de alguma coisa para lutar contra essa onda vermelha, essa onda de trabalhadores pelo mundo. Ao mesmo tempo, estava surgindo na Europa, tanto na Itália quanto na Alemanha, mas também em outros países, um sentimento oposto, inclusive entre também os trabalhadores, entre os mais pobres, que era o sentimento de desesperança, aliado à cultura que alguns desses países tinham, como por exemplo a Alemanha e a Itália, de obediência cega, de autoritarismo, de um Estado forte.
de uma imposição da ordem de cima para baixo. E nesse caldeirão, o que vai acontecer? Vai surgir um movimento fascista, um movimento de extrema direita, principalmente na Itália. Aliás, o nome fascismo vem dos grupos de extrema direita que vão começar a surgir na Itália após a Primeira Guerra Mundial, chamados Faccio de Combattimento. Eram grupos de extrema direita financiados por alguns empresários, por alguns industriais, que tinham como objetivo servir de pau de porrada em cima de sindicalistas, de socialistas, daqueles que eram catalogados como esquerdistas. Eu esperei para gravar no domingo, para não ter movimento como está na rua agora. Era um bando de bate-paus que tinha como objetivo fazer um enfrentamento aos socialistas, aos sindicalistas, aos trabalhadores que estavam ocupando as fábricas, etc, etc, etc. Faccio, em italiano, faz referência aos estandartes que os lictores, os senadores, usavam na época do Império Romano. Então, esses faccio de combattimento tinha aquela vã esperança de retomar a glória do Império Romano. Gente, o pessoal gosta de voltar para trás. Olhar para trás na história não significa voltar ao que era antes, mas olhar a história, analisar a história para compreender o presente e construir o futuro. Então surgiram os Faccio de Combattimento. Surge nesse meio um carequinha chamado Benito Mussolini. Benito Mussolini, antes da Primeira Guerra Mundial, ele foi membro do Partido Socialista Italiano, só que no contexto do início da Primeira Guerra Mundial, ele se rebelou contra o Partido Socialista e começou a defender coisas contrárias ao que o Partido Socialista defendia, como, por exemplo, a entrada da Itália na guerra, o extremo nacionalismo, e quebrando aquela ideia da fraternidade da classe trabalhadora, o internacionalismo, etc, etc, etc. Por isso que ele foi expulso do Partido Socialista. Benito era socialista, então fascismo é de esquerda. Gente, não, ele rompeu com as ideias do socialismo, ele rompeu com as pseudo-ideias que ele tinha com o socialismo no início do século. Ele foi expulso também do Partido Socialista Italiano. Então não tem motivo para dizer que ele era socialista de fato. No meio dessa confusão toda, lá para 1918, 1919, surge esse Benito Mussolini, que escrevia bem, que falava legal, que gesticulava lá, que hipnotizava as pessoas muito bem. Ele juntou todos os grupos que estavam espalhados pela Itália toda, vários grupos de Faccio de Combattimento, e fundou o Partido Fascista Italiano, com o objetivo de ser essa grande força contra o socialismo, o comunismo que estava varrendo a Europa nesse momento, principalmente a Itália. Não podemos esquecer do contexto das ocupações de fábrica que estavam acontecendo na Itália em 1919, 1920, 1921. A Itália estava à beira de uma revolução socialista a cargo da classe trabalhadora italiana, a exemplo que aconteceu na Rússia. Os capitalistas italianos estavam na mão, estavam com puta de um cagaço, e eles precisavam de um movimento. É aí que o Partido Fascista começou a receber muito apoio de quem? Da burguesia italiana, dos grandes capitalistas italianos, que começaram a injetar dinheiro no Partido Fascista para fazer enfrentamento, para dar porrada nos socialistas, para servir de capanga dos capitalistas, para poder invadir as fábricas onde estavam os trabalhadores ocupando, dar porrada, expulsar e entregar a fábrica para o patrão de novo. E uma outra coisa do fascismo italiano, e que a gente vai ver depois na Alemanha, é que tanto Mussolini quanto Hitler vão apresentar um discurso para atrair a classe trabalhadora. Eles vão disputar a consciência política da classe trabalhadora. Não podemos nos enganar disso. Vai haver trabalhadores apoiando esse movimento e participando desses movimentos. Então a gente tem que analisar bem isso. Vamos ler depois, vamos analisar para ver essa questão também. Não podemos entrar nessa bobeira, só que o fascismo só tinha burguês capitalista. Não. O fascismo também tinha trabalhadores. Então a gente tem que fazer essa análise da consciência de classe envolvida nesses movimentos.
O fascismo apresentava alguns elementos básicos que determinavam a sua doutrina ou a sua ideologia. Primeiro, anticomunismo. Os caras odiavam o comunismo, o socialismo, tudo que defendia a ideia de uma sociedade justa, com igualdade social, fraterna, internacional, onde todos são iguais, economicamente, socialmente, lógico, respeitando as suas diversidades culturais, as suas diversidades nas mais diferentes formas, mas iguais do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e da questão das demandas e dos privilégios. Aliás, é contra os privilégios, porque então para todo mundo deixa de ser privilégio. Ódio a tudo que representa essas ideias de socialismo, comunismo, de igualitarismo, etc. e tal. Segundo Altoy, eles eram autoritários. Eles aceitavam, eles tinham essa coisa de culto à autoridade, ao autoritarismo, dessa imposição de cima para baixo, a ordem, a obediência, a hierarquia. Eles adoravam isso, uma coisa de não pensar muito quando recebe uma ordem, de atender, ainda bater palma e levantar a mão e fazer gestos e gritar mito, 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 mito. Te lembrando que tanto na Itália quanto na Alemanha isso já fazia parte da cultura dos povos locais. Terceiro, totalitarismo. Totalitarismo, o que significa isso? Ou seja, defendiam um regime totalitário, ou seja, o Estado é tudo, o Estado manda em tudo, o Estado controla tudo. Eu não estou dizendo que a economia é planificada não, tá gente? Bem longe disso. O Estado totalitário é um Estado que intervém não na economia, mas intervém na vida cotidiana das pessoas, que procura controlar tudo, controlar as escolas, controlar o pensamento, a mídia, os jornais, a academia, controlar tudo. Extrema vigilância contra aqueles que pensam diferente. Um Estado totalitário, ele vai controlar todos os aspectos da vida humana, vai proibir inclusive a existência de outras organizações, tudo controlado por Estado. Mussolini tinha uma frase muito interessante: nada acima do Estado, além do Estado, fora do Estado, tudo é o Estado. A gente vai ver que o totalitarismo é um aspecto que a gente vai ver em outros espectros políticos, mas eles eram fortemente totalitários. Quarta característica, eles eram extremamente militaristas. A gente pode perceber muito isso quando a gente olha aquelas figuras daqueles burocratas do partido fascista e do partido nazista. Eles têm um tesão pro uniforme, é incrível. Eles têm um tesão de vestir aquela farda e de olhar outras pessoas com farda também. Além disso, o militarismo traz esse culto da beligerância, ou seja, da necessidade do meu povo estar acima dos outros povos, ou seja, de destruir o inimigo, de matar, de fazer a guerra, de iniciar conflitos, de resolver tudo na porrada e não no diálogo. É uma característica. O militarismo exalta também a hierarquia, a ordem, etc, 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 etc. Quinta característica, o nacionalismo. O que significa isso? A minha nação é melhor que as outras. A minha nação é superior às outras. Prega a superioridade de um povo, de uma nação, de um país sobre os demais. Nós podemos até defender a igualdade, mas a igualdade entre o povo escolhido e os demais que se lasquem. Então esse é o pensamento dos caras. Então o nacionalismo ele é xenófobo, ou seja, ele impõe a ideia de superioridade. Na Alemanha isso vai ser muito forte porque vai aliar o nacionalismo com a ideia do arianismo, ou seja, a superioridade da raça ariana. Lembra muito aquele discurso, né, da superioridade de um determinado estado sobre os demais no nosso país, né? Ô Cabeça, você esqueceu de falar da antidemocracia, que era a ideia contra a participação democrática de todos na vida política. Por isso os caras tinham um tesão por ditadura. Então essas são as características fundamentais
do fascismo, que vai repercutir muito na Alemanha. Bom, vamos analisar então alguns argumentos que aqueles que defendem que o nazismo é de esquerda, né? Primeiro, é aquilo, né? O nome original do partido nazista é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O fato de ter socialista no nome não significa que é socialista, né? O que define um partido, um movimento ser socialista, é o seu programa, o seu ideário, o seu objetivo. Não é o nome. O nome é uma coisa apenas para chamar a atenção. É a mesma coisa afirmar que cavalo marinho é equino e não peixe. Primeiro a gente tem que analisar o conceito da palavra socialismo no início do século XX. Os socialistas usam um conceito de socialismo diferente, ou seja, da ideia da comunhão, do comunitarismo, da igualdade social entre todos, da busca de uma nova sociedade. E os fascistas usam a ideia de socialismo agregado a outros termos. Não esqueça que o termo unificado, na verdade o termo gravado para os nazistas é nacionalsocialismo, que tem um outro significado completamente diferente. Ou seja, prega uma ideia de comunhão entre um grupo específico, um grupo nacional, em detrimento dos demais outros grupos. Então, aqueles que não pertencem ao grupo nacional, e no caso da Alemanha, os arianos, os brancos, bonitinhos, que eles consideram bonitinho, né? Tudo meio branco chapado, né? Ou seja, a igualdade, a coesão nacional em torno desse povo, e todos aqueles que não eram considerados arianos, não eram considerados alemães, ou seja, não se encaixava no biotipo que eles definiam como raça pura, deveria ser exterminado ou escravizado. Então, vamos lá analisar o conceito de nacionalsocialismo. Inclusive, há vários discursos de Hitler que apontam um combate direto ao socialismo, ao bolchevismo russo, ao marxismo. Vamos lá, vamos dar uma lida. O pessoal adora ficar suscitando leitura em Mein Kampf. Dá uma olhada lá em Mein Kampf, meu. Ou pega vídeos ou entrevistas do próprio Hitler falando da necessidade do nazismo combater o marxismo. Der Kampf gegen den Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einem Kampfziel erhoben. Damals erlobte ich mir zum ersten Mal als unbekannter Einzelner diesen Krieg zu beginnen und mich zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben des Heides vernichtet. Vielleicht wird manch unter Ihnen sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtete. Aber mein Freund, ich habe die anderen genauso vernichtet. Um outro argumento que a galera usa é que tanto o nazismo quanto o socialismo são totalitários. Eles baseiam num argumento que a gente tem que analisar profundamente, mas é interessante. Muita merda fez Stalin, cara. Puta que eu pariu, cara. Eu odeio Stalin. Stalinismo. Cara, Stalin e a sua camarilha foi capaz de destruir a ótima experiência do surgimento da União Soviética, do primeiro estado operário da história, em uma merda burocrática e que fez muita merda que sujou o nome do socialismo. Ele era um totalitário. Ele implantou na União Soviética, a partir da sua ascensão ao poder em 1925, um regime totalitário, exato. Aliás, o totalitarismo estava muito presente na Europa nessa época. Adotar um regime totalitário ou uma ideia de totalitarismo não significa que pertence ao mesmo espectro político. Ao totalitarismo de direita e ao totalitarismo de esquerda. Mas a essência do socialismo não é implantar um regime totalitário.
mas Stalin impôs um regime totalitário. Existe o totalitarismo de direita e o totalitarismo de esquerda. Não significa que todo totalitário é de esquerda ou todo totalitário é de direita. Lembrando, gente, o que define o que é direita, o que é esquerda é a sua visão de mundo, a sua visão de sociedade, a sua visão da própria vida. Não é se ele defende o Estado forte ou não. Bom, gente, a gente tentou responder aqui porque acho que é importante a gente debater um pouquinho a nossa atualidade com um enfoque lá na história. E eu apresentei aqui algumas análises, algumas reflexões a partir de algumas generalizações. Se você quiser aprender um pouco mais, vai lá na biblioteca, lê livros, lê os clássicos, lê outros, lê opiniões diferentes, lê autores diferentes para entender o mesmo assunto. A internet traz tanto livro em PDF, a internet tenta democratizar o acesso à informação, não vão ficar presos a postagem de Facebook ou boato de WhatsApp. Bom, gente, se você quiser saber mais alguma coisa, debater, comente aqui embaixo. Não deixe de dar o seu like, aquele joinha no vídeo aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal para ver se a gente consegue avançar mais com esses vídeos, tá ok? Estamos ficando por aqui, bora lá refletir um pouco com a história.